Bom dia, tudo bom, meus amigos? Então, hoje nós vamos falar sobre a água. Bom, você sabe o que é a água, né, cara? Bom, a água é uma substância composta, né? Simples, né? Composta, porque ela é feita de dois átomos diferentes, né? Que é o hidrogênio e o oxigênio, certo? E ela é extremamente essencial para a vida. Na concepção humana, né, do que nós conhecemos, não tem como existir vida sem água. É impossível. Para nossa concepção, não podemos descartar as nossas criatividades aí de talvez algum outro ser vivo tenha uma outra estrutura por aí, planetas afora. Mas dentro da nossa concepção, sem água não existe vida. E hoje nós vamos entender algumas propriedades da água, né? Primeiro a gente vai entender no nosso corpo por que ela é tão importante no nosso corpo, né? Depois nós vamos conhecer umas propriedades da água para poder entender por que sem ela não tem vida. É por isso que os cientistas que fazem viagens espaciais, inclusive agora aquele que está lá, aquele robozinho lá em Marte, a primeira coisa que ele está procurando é se tem água. Porque se existir água no planeta, a probabilidade de existir vida ou ter existido é muito grande. Porque tudo que aconteceu no nosso planeta para que tenha existência de vida, tudo dependeu da água. E como no universo, né, se pressupõe que tem todos os átomos presentes no planeta estão no universo, a chance de ter vida aonde tem água ou teve é muito grande, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse corpo humano, né? Tem algumas coisinhas que eu acabei não encontrando nele, né? Eu não sou tão poderoso assim para desenhar um negócio desse, né? Minha Nossa Senhora, eu não sei nem fazer uma carinha no papel. Mas aqui tem umas coisas já bem importantes para a gente já conhecendo, né? Da importância da água no nosso corpo. Em primeiro lugar, né? O titio tá aqui, não fica triste, eu tô aqui, ó. Em primeiro lugar, né? A água, o nosso corpo, né? Ela é formada numa média, 60% do nosso peso corporal é feito de água, né? Nas crianças pode chegar até 80% do peso corporal ser feito de água. Então, vamos aqui entender umas coisas importantes que a água faz no nosso corpo. Ela permite acontecer no nosso corpo. Isso aqui é mega ultra importante, né? Ela transporta os nutrientes e o oxigênio para as células, ali no sangue, né? No linfa, né? Todos os líquidos que estão dentro aqui da gente auxilia nesse transporte dos nutrientes e oxigênio para as células, né? Isso é muito importante, porque quando você come ou você respira, né, que chega naquele primeiro momento no sangue, né, a água vai auxiliar no processo de transporte para levar para as células mais distantes do seu corpo, tanto o oxigênio quanto os nutrientes. Não está aqui, mas ela também é fundamental para colocar o gás carbônico que as células produzem para fora do nosso corpo, né? E a gente vai ter uma sessão especial sobre isso aqui hoje, falando sobre isso, que isso é muito importante também, né? Ela melhora o oxigênio para a respiração, né? Gente, o pulmão ele tem que estar suavemente úmido. Lembra? Vocês sempre já viram assim, a umidade do ar está em condições críticas. Quer dizer, talvez vocês não tenham visto muito, né? Mas quem vem lá de São Paulo ou dessa região mais sulista, ou mesmo até de Manaus ali, não, Manaus não, porque sempre a umidade do ar lá é alta. Mas em regiões mais secas, assim, lá pro lado do centro-oeste, né? Isso sempre a população está em alerta. Você tem que estar ali, se tiver muito seco o ar, você tem que botar uma toalha molhada, né, no seu quarto, porque a água facilita essa troca dos gases no pulmão, né?
Aqui ele colocou no desenho, né, aquela coisa bem simples, né, ajuda a converter alimento em energia. Gente, se você pensar, né, as reações químicas, né, que é vocês já sabem isso, né, todo mundo estudou tudo da primeira aula, né? O metabolismo, né, que é o conjunto de reações que acontecem no nosso organismo, dependem da água para acontecer, porque é a água que vai dissolver, né, aquelas substâncias químicas que estão promovendo reações do metabolismo, né? E dentre elas é lógico a extração, lembra dos átomos e da energia que tem nos nutrientes? Então, sem a água, você não consegue realizar essas reações químicas, né? Bom, ela ajuda na absorção dos nutrientes, né? Isso aqui já no aparelho digestivo, aqui no intestino, porque aqui ele apontou o estômago aqui, meio complicado, né, nesse desenho, mas aqui o estômago ele processa a digestão. Sem a água também, só falando sobre isso aqui, né? A água, ela ajuda a produzir ácido clorídrico, né? Então ela vai promover a produção de componentes químicos que vão ajudar no processo digestivo também, né? E auxiliando aqui na absorção dos nutrientes, ela facilita com que o nutriente passe da luz do intestino para os vasos sanguíneos e agora vão ser distribuídos pelo corpo. Olha que interessante, 75% dos músculos são feitos de água. São compostos por água, porque a água ela vai facilitar a distribuição de componentes químicos como o ATP, né, o cálcio, todas essas coisas aí que fazem com que você tenha a distribuição dos componentes para você ter a contração muscular, né? Agora olha só que interessante, né? A água, ela é o principal componente das nossas células, mas ela também se encontra no ambiente extracelular, né? Um exemplo aqui, né, são nas articulações do nosso corpo, né? Nos espaços entre as articulações, eu tenho água. Essa água ela vai ajudar a proteger o nosso organismo contra impactos mecânicos e atritos. Nós temos também aqui no cérebro, né, nós temos membranas aqui que protegem o cérebro, né, chamado de meninges. Entre elas nós temos um líquido que é o líquor, né? Ele vai ajudar aqui, né, a proteger contra impactos mecânicos no nosso cérebro. Ele também vai permitir a distribuição de células imunes para proteger o seu cérebro, que é uma área extremamente importante, né, do seu corpo, né? Então, aqui ó, tá, lubrificação das articulações, né? Então, tá aqui um desenho mais bonitinho, né? Esse daqui é que ele quer mostrar também que no tecido, no nosso ambiente extracelular, né? Nós temos ali também líquidos passando por fora das células para distribuir alimentos, né? E proteger órgãos e tecidos. Nós temos então nas articulações aqui, nós temos a água, né? Nós vamos aprender quando a gente estiver falando sobre carboidratos, né? Que nós temos aqui componentes químicos, né? Que são carboidratos, né? São proteoglicanos e outros componentes que atraem a água, que mantêm a água aqui restrita nessa região para poder proteger, né, as suas articulações contra atrito e impactos, né? Até o próprio osso, olha que legal, o osso que é uma coisa rígida, né, dura, 22% dos nossos ossos são água, né? Porque o osso ele ainda tem uma certa flexibilidade, né? Então ele tem uma água ali dentro que permite, auxilia nesse processo, né, de flexibilidade, né? Olha só, a água também, né, ela reduz, ela remove, ela auxilia no processo de redução das toxinas que estão no seu corpo. Porque assim, hoje em dia, né, meu camarada, você come de tudo, né? Pelo amor de Deus, tem gente aí que se eu falar que tem um biscoito da alegria dentro de um pote de veneno, o cara tá comendo, né? Quer dizer, não deixa de ser, porque o que tem de conservante, coisa nesses alimentos, que não são muito boas pra gente, né? Mas
A água auxilia ali, utilizando os rins e o fígado, né, nesse processo de extração dessas toxinas através da urina, que 95% da urina é água. Os outros 5% são componentes químicos que são tóxicos para a gente ou estão em excesso no nosso corpo, né? O nosso sangue, que tem células que transportam gases, tem sistema imune, tudo isso, 83% dele é feito de água, né? E olha outra coisa muito importante, né? Porque nós somos seres homotérmicos, né? Então significa que nossa temperatura tem que estar constante o tempo inteiro. Então, quando você faz uma atividade física ou você está num local muito quente, né? A água ela vai compor e formar o suor. O suor agora vai ser ejetado para fora do seu corpo, né? E quando ele te umedece, né? Ele te lubrifica, não lubrifica, não umedece aqui na sua pele, ele começa a evaporar. Quando ele evapora, ele derruba, né? Ele reduz a temperatura da sua pele, dando aquela sensação de alívio, né? Do calor, né? Uma coisa até interessante que eu gostei muito, que eu aprendi aqui no Amazonas, né? Que isso não tem no sul, né? O pessoal toma sopa quente, né? Só quando tá muito frio. Aqui não, né? Um lugar bem quente, todo mundo toma sopa. Até eu tomo sopa ali na casa da sopa, né? E aí eu falei, poxa, que coisa, né? O pessoal toma sopa no quente. Ele falou, mas professor, depois que eu tomar sua sopinha, dá um rolê de motoca e me conta. Realmente é extremamente refrescante, né? Então a água ela reduz, né? Ela auxilia no processo de regular a temperatura do seu corpo, né? Uma coisa também que não está nessa fotinha, ó, nos olhos a água é composição da lágrima, né? A lágrima é essencial para a lubrificação da córnea, né? E também na lágrima nós temos enzimas que auxiliam no processo imunológico, porque o seu olho está ali em contato com o ambiente externo, né? Ele tem que se proteger, né? Ali das toxinas que tem no ambiente aqui, né? Então a água ela auxilia tudo nesse processo, né? De proteção, né? Que o seu olho precisa, tanto de lubrificação como de proteção imune, né? Deixa eu ver se tem outra coisa interessante também aqui, ó. A água, né? Ela também vai auxiliar no processo, né, de formação do bolo fecal. Por isso que você tem que tomar muita água, né? Porque senão, se você não tomasse água, a água não participasse do evento de digestão, o seu cocôzinho ia ser uma pedra. Então ele evita com que o bolo fecal se transforme em uma substância sólida, né? Isso daí também é muito, muito importante, né? Bom, então agora a gente vai, nós falamos de uma coisa assim mais macroscópica, né? Uma coisa que você tátil, né? Que você consegue ver, né? Da água, né? Que é muito importante. Eu não comentei ali, né? 75% do seu cérebro é água, rapaz, né? Então veja como ela é importante no nosso corpo, né? Tem uma outra coisa que não está nesse desenho, mas que a gente vai falar bastante sobre ele, é que a água, ela permite com que exista a acidez, né? Variações de acidez na água, mas eu sei que agora isso é meio confuso, a gente vai falar isso com detalhes, porque isso é muito importante para você entender que o seu corpo consegue produzir ácido, né? Vários tipos de ácido, mas esse ácido não é muito legal para a gente não, né? Mas nós conseguimos controlar. Então daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. Vamos agora olhar um pouquinho para a molécula água, né? Então a água, ela é, como você está vendo aqui, então isso aqui representa o átomo de oxigênio e isso aqui, ó, representa o átomo de hidrogênio, certo? Então a água, né, por causa disso daqui, ela é um dipolo parcial, né? O que significa isso? O que é um dipolo parcial ou um dipolo, né? Um dipolo
é uma molécula, então você entende já o que é uma molécula, né? Uma molécula é um conjunto de átomos ligados entre eles, né? Aqui nós temos uma molécula de água, né? Então, o que acontece com a molécula de água? Olha só que interessante, né? A ligação entre os átomos de hidrogênio e o átomo de oxigênio, lembrando que o átomo de hidrogênio só tem um elétronzinho que fica girando aqui, girando, né? O oxigênio não, perto do hidrogênio ele é gigantesco. Então o núcleo do átomo de oxigênio ele é grande, ele é tão grande que ele atrai o elétron do hidrogênio que acaba girando entre os dois, né? E é uma atração muito forte. Para você romper isso aqui, amigo, você precisa da energia, de uma energia muito grande para você romper isso daqui, certo? Só que olha só que interessante, quando ele vai girando aqui, que ele vai girando, o que acontece se eu pegasse isso aqui em câmera lenta, né? Eu vou pegar o elétron girando em câmera lenta, entendeu, né? Ele está girando em câmera lenta, né? Ele não gira assim normal, ele gira assim, ó. Como o oxigênio ele é muito grande, ele deixa o elétron mais tempo perto dele. Aí ele volta. Aí ele volta. Aí ele passa pelo hidrogênio e volta. Passa pelo hidrogênio e volta. O que isso acontece? Isso faz com que essa porção da molécula da água tenha uma carga parcial negativa, né? Ela é parcialmente negativa. E como, porque o elétron, né, o elétronzinho aqui, que sou eu nesse momento, a carga dele é negativa. Como ele, lembrando que nós temos dois aqui fazendo isso ao mesmo tempo, né? Como ele passa muito mais tempo perto do oxigênio do que do hidrogênio, esse lado da molécula passa a ficar mais negativa. Enquanto esse outro lado da molécula, como ela fica muito tempo sem o elétron, fica só com o próton lá do hidrogênio, ela passa a ficar mais tempo positiva. Então, daqui para frente, né, vocês têm que começar a aprender o bioquimiquês, porque quando você for ler o livro, está em bioquimiquês, não está em português. Então, eu vou chamar o hidrogênio de próton, porque ele tem uma cisma com o elétron dele que ele não curte muito ficar muito perto dele não. Então ele geralmente é considerado o chamado de próton nos livros, né? Então o próton aqui ele deixa sempre seu elétron mais distante dele, mais perto do oxigênio, fazendo com que a molécula tenha essa carga. Isso é muito importante para a água. Você vai entender a importância disso daqui para a água. Primeiro, isso faz com que as moléculas de água, né, dentro de um copo com água, elas adquirem uma certa organização. Porque se você pensar bem, o lado positivo das moléculas de água acabam ficando sendo atraídos pelos lados negativos da molécula. Como se fosse um ímãzinho, existe uma atração, elas têm uma tendência de ficar organizadas nessa posição dentro da água, né? Isso daqui são as chamadas pontes de hidrogênio. Você já deve ter ouvido falar sobre isso ali, né? Quando você lá no colégio falou sobre o DNA, né? Lembra? No DNA tem as pontes de hidrogênio que mantém as fitas de DNA unidas, né? Isso significa que ali está acontecendo uma atração do tipo hidrogênio-oxigênio, né? Uma ponte de hidrogênio, né? Que está acontecendo ali, né? Essa atração. E essa pergunta de prova, hein? Esse tipo de atração, ela é chamada de eletrostática. Espero que você tenha anotado, né? Ela é eletrostática, né? A chamada ponte de hidrogênio. Bom, enfim, ela é muito importante essa atração magnética, né?
uma das coisas com que ela faz, ela permite com que a água seja um solvente universal, né? Vocês já ouviram falar, a água é um solvente universal. Por que ela é um solvente universal? Porque ela interage eletrostaticamente com outros solutos que são carregados. Eu peguei um exemplo clássico aqui, né? O do sal de cozinha, né? O sal de cozinha, quando você pega ele está em forma de cristais. E é muito interessante que se você olhar no microscópio, esses cristais têm uns formatos meio que iguais uns aos outros, né? Isso acontece porque a estrutura molecular, né, que ocorre entre o sódio e o cloro, né, ela é expressa no tamanho macroscópico devido ao que acontece no tamanho molecular dela, né? O que acontece quando eu jogo então um sal, né, dentro da água, ele faz um processo, guardem essa palavra muito importante o que eu vou falar agora. Ela faz um processo, um processo chamado de ionização, né? A ionização é justamente isso aqui, ó, tá vendo? Ó? O cloreto, né, e o sódio, ó, o cloro e o sódio, ó, eles se separam dentro da água. Por que eles, como assim, né? E por isso que se chama ionização, eles ionizam, eles se separam, né? E a ionização, ela só acontece na presença da água, com exceção de alguns ácidos muito fortes, né? Que depois a gente vai falar sobre isso também, mas na realidade ele ainda precisa da água no ambiente, no ar, né? No ambiente gasoso, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso daí. Então olha só, por que o sal fica em formato de cristal, né? Primeiro, ele é o reflexo do que acontece na estrutura molecular do sal, né? Então é porque o sódio, né, quando ele chega perto do cloro, ele doa um elétron para o cloro, porque o cloro perto do sódio ele é muito grande, então ele é guloso, ele arranca o elétron, né, e coloca nele ali o elétron no cloro. Isso faz com que o cloro fique parcialmente carregado negativamente, né? Parcialmente não, ele fica carregado negativamente, né? E o sódio fica carregado positivamente. Isso faz com que os dois se atraiam. Então o átomo de cloro se atrai pelo sódio, porque olha só como o cloro é pilantra, né? Ele arrancou o elétron do sódio e agarra o sódio, ele quer tudo, né? Ele agarra o sódio porque, né, Na vem do latim, né, que é natrium, né? Por isso que é o nome do sódio. Depois eu confiro lá, nem lembro, é latim ou é grego. Acho que deve ser mais pelo latim, né? Então é o natrium, né? E aí o que acontece, o nátrio é o símbolo do sódio, Na é o símbolo do sódio, por isso que Na é de nátrio, né? Então o que acontece então, mais uma vez, o sódio perde o elétron então para o cloro e eles se atraem. Por quê? Porque o cloro fica carregado negativamente e o sódio positivamente. Quando eles caem dentro da água, anote esse nome, coisa de prova, hein? Acontece um evento chamado de solvatação, né? Nesse momento, a água, a porção, né? Lembra que a água tem aquela porção positiva e a porção negativa, né? A porção positiva da água sente-se atraída pelo cloro que está carregado negativamente. E a porção negativa da água sente-se atraída pelo sódio, que tem carga positiva, e começa a grudar. Quando isso começa a acontecer, olha só, tá vendo? A parte positiva gruda no negativo, né? E tem um desenhozinho aqui que está errado. Vamos ver se vocês encontram ele. Encontrou? Encontrou? Ah!
Ah, olha aqui, ó, tá errado esse desenho, né? Ele tinha que estar numa posição que nem esse daqui, ó, o negativo grudando no positivo. Aqui o desenhista, que não foi eu, foi infiel, né? Mas se você olhar aqui, ele já tá mais fielzinho, né? Eu vou coçar meu nariz, vou dar uma saidinha. Ups. Botei. Então, é o seguinte, olha. Então, esse processo é chamado de solvatação, né? Ele que faz com que o cloreto de sódio sofra uma ionização dentro do ambiente aquático. Então, sem água não existe ionização, né? A ionização acontece porque eu tenho a água. E é por isso que a água é considerada um solvente universal, né? Então isso é muito importante, porque nós vamos falar daqui a pouco de ácidos, né? E essa propriedade da água é muito importantíssima, não é verdade? Porque todo mundo, desde a quinta série, você está ouvindo, né? A água é um solvente universal. Agora você sabe por que ela é um solvente universal. E a força, pergunta de prova, a força que faz com que isso ocorra é a força eletrostática, certo? Opa! Então, agora é o seguinte, vamos falar então dessas pontes de hidrogênio, né? Olha só que interessante, né? São essas pontes de hidrogênio que fazem com que a água tenha uma certa organização quando ela está no estado sólido, quando ela está no estado líquido e quando ela está no estado gasoso, né? Vamos entender isso daqui. A água é o único componente do nosso planeta que, quando entra no estado sólido, lembra, né? Lembra? Sólido, líquido, gasoso. Eu preciso esfriar, né? Para poder entrar no sólido, eu preciso aquecer para entrar no gasoso. À medida que a água vai sendo resfriada, né? Que ela vai indo para o estado sólido, as pontes de hidrogênio vão se estabilizando. Por que elas se estabilizam? Porque tudo que está no nosso universo, inclusive você, amiguinho, está vibrando. Por quê? Porque temos que lembrar que nós temos elétrons girando aqui. E eles não giram que nem um long play, vamos uma coisa mais moderna, o CD, né, uma coisa redondinha, aí não, ele tem órbitas elípticas, os elétrons, que fazem com que a molécula fique vibrando. Isso se chama cinética atômica, né? E o que acontece é que à medida com que a temperatura cai, essa cinética atômica diminui a velocidade, fazendo com que a molécula vibre menos e permita com que ela tenha pontes de hidrogênios mais estáveis, né? À medida que eu vou aquecendo, que a molécula vai vibrando mais, olha só, quando ela vibra pouquinho, ela ocupa pouco espaço, né? Quando ela vibra mais, ela precisa de mais espaço. Isso faz com que ela não consiga estabilizar, tá vendo? Aqui eu já não tenho uma outra, ó. Ela fez uma ponte aqui, né? Ela não consegue estabilizar, né? Tantas pontes de hidrogênio. Chega uma hora que ela está vibrando tanto que ela já não consegue mais fazer a conexão entre uma e a outra. Então, é exatamente por isso que você não consegue enxergar a água quando ela está num estado gasoso. Porque no estado sólido, né, as moléculas vão se aglomerando, se aproximando mais, você vê aquela estrutura sólida. Aí você aquece, as moléculas vão vibrando, vão se distanciando entre elas, por fim entrou no estado líquido. Se você aquecer mais, você já viu a chaleirinha fervendo? Você vê aquele vapor inicial, mas à medida que as moléculas vão se distanciando, elas são tão pequenas, que você não consegue mais ver. Mas olha só, você sabe como é que você consegue enxergá-las de novo?
É só, vou te dar um exemplo. Em volta de você está cheio de água, cara. Nós estamos boiando aqui na água, né? Porque nós temos uma umidade relativa do ar. Compra uma Coca-Cola bem gelada e segura ela na mão e vai passando assim no ar. Ela não vai encher de gotículas de água? O que você está fazendo agora ali com a água, você está resfriando, baixando a cinética molecular daquela água que está no ambiente e ela começa a voltar a se organizar, e é por isso que você vê as gotinhas de água na latinha de Coca-Cola. Aquelas gotinhas de água que estão na latinha de Coca-Cola não vieram de dentro da latinha, amigo, elas vieram do ar. É por isso que inventaram lá no Nordeste, né, aquele bebedor de água que não precisa de um galão de água para ter água. Ele mesmo fabricava. Como ele faz? Ele tem ali dentro dele vários cilindros que são mantidos mega ultra gelados, e ele vai chupando o ar e passando o ar da atmosfera por dentro dele, né? E aí ele vai passando o ar dentro da atmosfera por dentro dele, e ele vai reduzindo a temperatura das moléculas que estão em forma gasosa e vai condensando novamente a água em líquido, né? Uma das coisas importantes da água, que permite todas essas características que nós falamos anteriormente lá no corpo humano, né, é que ela, comparado com outros solventes, né, ela tem um ponto de fusão. Ponto de fusão é quando eu passo do sólido para o líquido. E ebulição é quando eu passo do líquido para o gasoso. Ela tem um ponto de fusão e ebulição muito alto, né, quando comparado com os outros solventes. Outra coisa de importância nisso daqui da água, né, é o seguinte, galera. Agora nós vamos ver um primeiro fator do que por que existe vida no nosso planeta, né? Se vocês, olha só que interessante, né? A temperatura do nosso planeta, ela oscila numa margem de 0 graus para cima e 0 graus para baixo, não é? Os lugares mais quentes aí no planeta vão chegar a uns 50 graus, né, no dia, e os lugares mais frios chegam lá também uns 50 negativo, 40, né, quando tem uma nevasca cabulosa lá para o lado do Ártico, né, esses lados. Por que isso acontece? Olha só que legal, como a temperatura de fusão da água é 0 graus, né? Eu preciso de muita energia para eu poder esquentar a água de todos os oceanos do planeta, porque 3/4 do nosso planeta é água, né? Então, por mais quente que seja o sol, ele não consegue. Então a água funciona como se fosse um radiador, sabe, do carro, que mantém o motor, tá lá pegando fogo, explodindo tudo, mas a temperatura do carro não passa de 90 graus, porque a água não ferve lá dentro. Se ela ferver, o carro vai passar de 100 graus e vai estourar o motor. Então o nosso planeta é a mesma coisa, né? Essa quantidade de água muito grande no nosso planeta faz com que a temperatura do nosso planeta oscile dentro dessa margem, né, da temperatura de fusão da água, né, e de ebulição da água. Você vê, a nossa temperatura do planeta nunca vai chegar a 100 graus, porque se chegar a 100 graus, nós perdemos toda a água para o universo. Ela vai evaporar e já era, né? Quer dizer, a gravidade ainda vai segurar, mas isso teria que ter muita energia. Vai acontecer? Isso vai acontecer daqui a alguns bilhões de anos, né? Amiguinho, nós não somos para sempre, né? Quando o Sol se expandir e se tornar uma supernova, ele vai fritar tudo que tem no nosso planeta, né? Inclusive a água, né? Então, por isso, essa é uma coisa já muito importante da água no nosso planeta, né? Ela segura as variações de temperatura tanto para cima quanto para baixo, porque a quantidade de água no planeta é muito grande. Bom, agora é o seguinte, nós vamos conhecer essa propriedade da água, que depois vocês vão entender no próximo slide, né? Essa propriedade da água aqui, que é ela que permite com que aconteça o chamado efeito hidrofóbico, né?
Essa característica que a água tem, ela é uma das propriedades fundamentais para que exista a vida que nós conhecemos. Porque qual é a menor unidade de um ser vivo? É a célula, né? E a célula tem um componente nela que sem a água ele não se forma. Nós vamos entender daqui a pouquinho, mas vamos primeiro entender esse efeito hidrofóbico, né? Bom, vamos entender uma coisa aqui então. Se eu pegar, o que é o efeito hidrofóbico, né? O efeito hidrofóbico, né? Oil drop, né? Ele é o seguinte: se eu jogar óleo dentro da água, a água não se mistura nunca com óleo, querido. Nunca. Você pode tentar de tudo, bote no liquidificador, esquentar o que tu quiser, que o óleo não vai misturar com a água. De jeito nenhum. Por quê, né? Agora é fácil você pensar por quê. Vamos lembrar por quê, né? Isso daí acontece, lembra que para a água se dissolver alguma coisa, né? Ela precisa ter o componente que vai ser dissolvido, tem que ter carga parcial ou total naquele momento, carregado de alguma forma positivamente ou negativamente, para que a água consiga grudar lá a porção parcial negativa ou positiva nele e dissolver. O que acontece, amiguinho, é que as moléculas gordurosas, né, o óleo, né, ela é uma molécula que não tem carga parcial, total, ela não tem carga. As moléculas de óleo são conhecidas como moléculas apolares. Pergunta de prova, né? Elas são apolares, elas não têm polo. Agora, a água é uma molécula polar, porque mesmo que parcialmente ela tem polos, né? O cloreto de sódio, o sal de cozinha, é uma molécula polar. Ela tem um componente atômico lá que é carregado negativamente e outro que é carregado positivamente, né? Então, a molécula de gordura, né, ela é conhecida como uma molécula apolar, né? E a molécula de água é uma molécula polar. Então, o que acontece quando a gordura cai dentro da água, né? Acontece esse evento. As moléculas de água acabam se organizando em volta dela, da gordura, né? Fazendo com que elas não tenham contato com essa gordura. Por isso que o efeito é chamado de hidrofóbico, medo de água, né? Não tem afinidade à água. Uma substância polar, pergunta de prova, anote aí, ela é chamada de hidrofílica. Por quê? Feeling, afinidade, né? Hidrofílica. Uma substância polar é uma substância hidrofílica porque ela tem afinidade com a água. Ela tem polos, ela é dissolvida pela água. Enquanto uma substância gordurosa, né, uma graxa, um óleo, ela é hidrofóbica, medo de água, não tem afinidade com a água, né? Então, toda vez que você joga a gordura dentro da água, a gordura é repelida do contato da água, é repelida e ela vai sendo repelida aqui. Eu não vou entrar em muitos detalhes também, nem vou cobrar isso de vocês, mas se alguém for ler alguma coisa lá sobre isso, né? A energia que faz com que isso daqui, a força que faz com que isso aconteça é a chamada de força entrópica. Eu não vou cobrar, né, se é uma coisinha mais profunda, né? Então, a entropia, ela diz o seguinte: as moléculas naturalmente, né, tendem a se desorganizar, né? Então, eu estou fazendo uma coisa natural, porque olha só que interessante. Quando o óleo cai dentro da água, olha só quantas moléculas da água se organizam em volta dela. Por que a gordura vai grudar uma com a outra? Olha quantas moléculas de água agora eu desorganizei para poder colocar duas moléculas de gordura perto uma da outra. Então, a força entrópica que faz com que isso aconteça. Mas para vocês, queridinhos, vocês só precisam entender que o efeito hidrofóbico
esse efeito que a molécula da água tende a expelir a gordura do contato com ela. E isso é muito importante para a vida. Sem isso aqui, não tem como formar vida. Porque se você pensar, né, o menor ser vivo que existe é uma célula, né? A célula é o menor ser vivo que existe. E o componente essencial de uma célula mais primordial que existe, né, é a membrana celular. Mas nós precisamos entender isso. Por que a água, né, faz com que exista a vida, né, na nossa concepção? Por que ela forma a membrana? Então, uma coisa importante é porque o componente que forma uma membrana celular, então eu dei uns exemplos aqui, isso aqui é uma micela, né? Mas as nossas células não são desse jeito, a membrana, né? Quem lembra lá do ensino médio, né? As nossas células são formadas por uma bicamada, né? Eu vou falar esse termo, né? Mas vocês sabem que quem já teve biologia molecular, né? Desculpa, biologia celular, sabe que eu não posso falar que isso é uma bicamada de fosfolipídio, né? Porque nós temos vários tipos de moléculas que estão aqui, né? Nós temos os esfingolipídios, né? Nós temos outros, né? Mas você aprendeu lá no colégio o fosfolipídio porque ele é o maior componente. Mas agora nós vamos falar o termo genérico, né? Então, a molécula que compõe as membranas celulares são moléculas do tipo anfipática. Pergunta de prova. Anfipática. O que significa uma molécula anfipática? Aí, professor, é uma molécula que se dissolve tanto em água quanto em gordura. Mentira! Quem foi o louco que falou isso para você? Uma molécula anfipática é uma molécula que tem uma porção dela que se dissolve em água. Ou seja, ela tem uma porção que é polar. Tem polaridade, né? Então, geralmente, quem dá essa polaridade na maioria dos componentes ali da membrana é o fósforo, né? Então, por isso você fala o fosfolipídio, né? Então, ele dá uma carga negativa ali para essa porção que permite com que a água agora solvate. Tá entendendo a linguagem bioquímica, né? A água vai solvatar, né, essa porção, enquanto esta cauda aqui da molécula anfipática que forma a membrana celular, ela é composta basicamente de gordura, né, ácidos graxos longos, né, que compõem aqui essa porção da molécula. Então o que acontece então? Por que então que a água é capaz de formar vida, né? Porque a vida que nós conhecemos, a menor unidade de um ser vivo, é uma célula, né? Então, o ser vivo ou é uma célula unicelular, ou é feito de várias células, que é o pluricelular. A molécula que compõe a membrana lá da célula, né, essa molécula, ela é uma molécula do tipo anfipática. Ela tem uma porção polar, né, uma porção hidrofílica, e ela tem uma porção apolar, uma porção hidrofóbica. Não tem afinidade com água, não tem carga para poder a água solvatar. Essa aqui já tem, né, essa porção polar, hidrofílica, né? Então, quando eu jogo várias moléculas dessas daqui dentro da água, o efeito hidrofóbico vai expelir a gordura do contato com a água, fazendo com que Perdão, caiu meu óculos aqui. Ele vai fazendo com que as moléculas de gordura sejam expelidas do contato da água, se voltando para o ambiente interno, né? E o ambiente externo vai ficando as moléculas que são solvatadas pela água, as porções
polares, as porções hidrofílicas, né? No caso da membrana celular dos seres vivos, né, ocorre um evento mais complexo, né? São formadas placas bem longas, né, dessas moléculas que se encontram com outras placas, né, formando o que nós conhecemos da bicamada, né, anfipática, né? É por isso que existe vida, né? A probabilidade de ter vida onde tem a água é muito grande. Eu só preciso que essa vida agora seja feita, né, as membranas celulares de moléculas anfipáticas. Olha só que interessante, eu vou te explicar porque que a probabilidade é muito grande. Se eu pegar agora e cortei com uma faca, eu peguei uma faca e arranquei uma lasca da tua pele, né? Aí agora eu vou pôr num liquidificador. Eu vou bater, lavar, coar, lavar, bater, coar e esse processador várias vezes moendo e moendo e moendo ela, né? Aí, se eu pegar agora uma gotinha desta gosma, né, e olhar no microscópio, eu não vou ver mais nenhuma célula, não vou ver mais nada. Mas se eu pegar uma colheradinha dessa gosminha e jogar num copo com água e chacoalhar, quando eu olhar no microscópio, eu vou ver isso e vou ver isso aqui. Ou seja, a própria natureza físico-química da molécula anfipática faz com que ela se recomponha em micelas e membranas em bicamadas anfipáticas naturalmente, devido ao efeito hidrofóbico que a água permite. Deu para entender, amiguinho, né? Então, a água, através do seu efeito hidrofóbico, faz com que moléculas anfipáticas formem no seu ambiente naturalmente micelas e os chamados lipossomos, que já são essas micelas, não são micelas porque são formadas por bicamadas, né? Nós temos muitos lipossomos dentro da gente, eles auxiliam em vários processos de transporte de substâncias que são hidrofóbicas e precisam andar pelo sangue ou por outros lugares. Aí nosso corpo guarda ela aqui dentro, lá bonitinha, e vai-se embora, ela vai-se embora pelo nosso sangue, né? Outros componentes também, isso é muito legal, isso você vai aprender lá em fisiologia, né? Você vai dar uma olhadinha nisso daí quando estiver falando sobre transporte, né? Bom, enfim, entenderam então por que a água é essencial, né, para a vida, né? Tem um outro fator que eu não coloquei aqui, né, mas eu bati um PDFzinho para vocês lerem, né, para vocês darem uma lidinha, né? Que tem mais um que eu coloquei lá, um parágrafozinho no final, né? Eu quero que vocês leiam, aprendam a ter o hábito de ler. Então tem coisas no PDF que não está aqui, eu quero que vocês leiam, né? Eu não coloquei que tem mais uma coisa que é muito importante, eu preciso que vocês leiam e contextualizem isso para quando chegar na hora certa vocês estejam entendendo isso, né? Uma coisa muito importante que a água faz é que a água ela é usada pelas plantas para poder armazenar a energia do sol, que depois vai ser usada por você. Então lá na plantinha, na folha da plantinha, a plantinha coloca a água e o gás carbônico, que agora vão capturar a energia solar e vão se converter em uma molécula chamada de glicose, que é o componente básico dos carboidratos. Por isso que o carboidrato é uma fonte energética, né? Nele está contida a energia do sol, que quando você comer agora, o seu metabolismo vai fazer o quê? Ele vai extrair essa energia solar e colocar em um outro componente químico chamado ATP, que é o trifosfato de adenosina, e você vai usar para suas atividades. E o CO2 e a água que a plantinha usou para armazenar essa energia
você joga para fora de novo. Você não vai no espelho e dá uma baforada, né? Fora o cheiro, né? Você não fica lá aquele vaporzinho no espelho, né? Aquele vaporzinho é a água metabólica que estava lá quando você comeu lá nos carboidratos, também em parte ali dos outros alimentos, mas principalmente nos carboidratos, né? Você está eliminando ela de novo para a atmosfera, que vai, né, voltar lá para o céu, vai chover, vai cair na plantinha, que vai fazer de novo. Isso se chama simbiose, né? É assim que o planeta vive. Por isso que o equilíbrio das coisas no planeta são cruciais para que a vida se prolongue aqui no nosso planeta, né? Se esse ciclo se quebra, amiguinho, a casa cai, né? Porque a gente precisa deles tanto quanto eles precisam da gente. Eu estou falando dos outros seres vivos que estão no planeta, né? Os vegetais precisam dos animais tanto quanto os animais precisam dos vegetais. Certo? Então tem mais esse dado que está no último parágrafo lá do PDF. Eu quero que você leia e visualize, pegue imagens, aprenda a usar a internet. Ela é uma ferramenta, puxa, na minha época se existia isso, pelo amor de Deus, eu gastava horas, meu filho, a fio numa biblioteca fuduzenta de fungo, que eu tenho alergia, né? Hoje você aqui não está num clique, você tem tudo. Então pega o PDF, dá uma lidinha e dá uma olhadinha lá, coloca lá fotossíntese, né, para você relembrar desse evento. Agora nós vamos falar de uma outra coisa muito interessante que a água permite que aconteça nela. É a chamada acidez. Eu coloquei esse slide aqui para você tomar um susto, né? Que acidez, meu Deus! Que é aquele negócio? Calma, titio vai explicar bem detalhadamente isso. Depois esse slide vai aparecer de novo e você, entendi, né? Então vamos lá, olha só. Então existem vários alimentos ácidos que você come, muitos, ó, limão, laranja, tangerina, tem um monte aí que depois eu tenho uns desenhos bem legais, vocês vão ver. Mas por mais que você se entupa de alimentos, nutrientes que têm ácido, nunca eles vão interferir na acidez do sangue. Se isso acontecer, amiguinho, tu morre. Isso é fatal. Depois tem um slide que tu vai ver muito interessante, né? Mas como é que isso acontece, né? Porque o corpo humano, não só o corpo humano, mas os animais no geral, né? Eles têm um mecanismo que resolve esse excesso de acidez, né, que você produz, né? Porque você produz ácido pra caramba, né? Essa acidez, então, isso é feito através de um sistema chamado sistema tampão, né? Eu vou falar aqui esse nome inicialmente, sei que você não vai nem enxergar o que eu estou te falando, mas eu quero já que você escute, para que à medida que eu vou falando, você já, entendi, né? Então, o sistema tampão, ele é um conjunto de duas substâncias químicas. É um ácido fraco junto com a sua base conjugada, que evita variações bruscas de pH no ambiente líquido, né? Então tem que ter água, né? Quando eu tenho um acréscimo de muito ácido ou muita base ali naquele líquido, o tampão segura, né? Então, a acidez, né, ela não consegue então fazer nada, interferir na gente, porque nós temos mecanismos, mas o nosso ambiente externo, ela faz coisas. Por exemplo, né, ela interfere nos pelos, cabelos e pele, por isso que, né, quando você vai comprar lá tem a propaganda do shampoo e ele está em pH neutro, né? Então isso está dizendo que o shampoo no pH neutro, né, vai manter lá o seu cabelo numa condição não muito bagaço de laranja, também não muito fininho, sem volume, parece um careca, né? Então daqui a pouco a gente vai entender isso e você vai ver como, né, mulherada, né? Você quer deixar mais volumoso? Pega umas gotinhas de limão, né? Entendeu? Tira de gotinha, põe um pouquinho de carbonato, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso daí, né? Também na nossa pele, né? Nossa pele ali que oscila ali num pH próximo de 7, né? 7,8, fica muito ácido, meu amigo, tu começa a descamar que nem, né? Aqueles caras que enchem o caneco, né? Todo fim de semana tem a palma do pé parece uma escama de cobra, né?
Porque ali o ácido úrico que desce ali começa a interferir na acidez da tua pele e você começa a descamar que nem uma cobra, irmão, né? Mas o ácido é importante, poxa. Como é que você ia fazer a digestão lá de proteínas, né? De coisas, né, mais carne, gordura. Se você não fabricar ácido, você tá perdido, cara. Né? Apesar que ele incomoda um pouco depois de você encher o caneco, né? Porque você começa, né? Você bebe um pouco de cerveja, queima muito lá as suas células do estômago e aí o ácido começa a te machucar, né? Isso quando vocês estiverem em aula lá de fisiologia, né? O professor vai te explicar sobre isso quando vocês estiverem em aula de gastrointestinal. Mas vamos voltando à vaca fria, né? Vamos entender o que é acidez, o que é um ácido, né? Então tem uma definição de um carinha, né, o Bronson e Lowry, né? Esses caras definiram da seguinte forma, né? Um ácido é uma substância, né, uma molécula ou um íon que é capaz de doar um próton para uma substância, né? Então um ácido é um componente químico que quando ele cai em um ambiente líquido, né, ele é capaz de doar, né? Ele vai doar um hidrogênio, né? Vai doar um próton, né? Desculpa, eu vou parar de falar hidrogênio. Ela vai doar um próton, né, para outra substância, no caso a água aqui, né, vai receber esse próton, né? E a base, né, não confundam, a base é uma substância capaz de receber uma hidroxila. Não, ela é uma substância capaz de receber um próton. Então, quando uma substância doa um próton, ela é chamada de ácido. E uma substância, quando recebe, né, um próton, então, quando ela recebe um próton, neste caso aqui a água, ela é uma base. Então, olha só que interessante. Neste caso aqui, então, o ácido clorídrico, o HCl, perdão, ele funciona como um ácido, porque ele é capaz de doar um próton, né? E a água, nesse sentido aqui, está funcionando como uma base, porque ela está sendo capaz de receber este próton, né, que o ácido clorídrico está doando, né, ali quando ele cai dentro da água. O ácido clorídrico, ele é considerado um ácido forte, né? Por quê? Porque ele depois a gente vai falar, daqui a pouquinho vocês vão entender isso daí, né? Ele é um ácido forte porque o contato até com a água assim do ambiente gasoso, ele já está soltando o próton dele. Então, um ácido forte é aquele ácido que em um ambiente de baixíssima acidez, ele já está liberando o próton dele. Ele solta na hora, ele sai rasgando esse próton tudo. Né? Então isso é um ácido forte. Um ácido fraco, ele depende da acidez para ele soltar o próton. Aquela acidez, né, ela tem que estar um pouco elevada. Se ela não estiver tão elevada, ele não solta o próton dele. Né? A gente vai falar por cima aí, né, disso daí. Depois algumas turmas vão receber com mais detalhes isso daí matematicamente. Né? Bom, vamos entender aqui a água então, né? Porque como que a água ela permite esse negócio aí, receber prótons, doar prótons e tal e tudo, né? E o que é então, como que a gente mede essa quantidade de acidez que tem no ambiente, né? Então, para a gente medir a acidez de um ambiente, a gente vai usar uma unidade de medida chamada de pH. pH significa potencial hidrogeniônico, né? Que é justamente o que mede a acidez da água, a acidez de qualquer componente ali, né? Então, vamos entender por que o pH da água é 7 e depois a gente vai entender, né, dentro desse desenho, o que é exatamente a desgrama desse pH, né? Que número doido é esse, né? Que se você entender agora isso daqui, você vai entender muito bem, você vai tirar de letra o pH. Olha só que interessante. A água, né, como você conhece, ela é formada por H2O,
Mentira, amiguinho. Quer dizer, não é tão mentira assim, né? Ela é H2O, mas ela tem uma porcentagem dentro dela, porque existe uma dinâmica na água, né? A água rola uma dinâmica entre ela. Porque dentro da água existe uma quantidade de hidrogênios que se encontram livres dentro da água. E existe uma quantidade também de hidroxilas, OH, que estão livres dentro da água, né? Então essa molécula em si, ela é um pouco meio que virtual, ela existe, mas de uma forma meio que momentânea, né? Porque olha só que interessante aqui, né? Então tem um hidrogênio que está solto ali. Por quê? Porque ele se sente atraído, ele se sente tão atraído, né? Quando ele perde o elétron para o oxigênio, lembra que tem um elétron girando aqui, o elétron girando aqui, o elétron girando aqui, né? E aí uma hora o hidrogênio perde o elétron, e aí o oxigênio é malandrão, ele viu o hidrogênio sozinho, ele gruda nele, né? Aí o que acontece, né? Esse hidrogênio gruda nele, que está sem um elétron. Mas acontece um determinado momento que a outra molécula de água é gulosa. Aí ela pega, quando ele pegou isso aqui, o hidrogênio que estava sendo segurado por esse oxigênio, ele ficou com menos energia para ser segurado. Aí outra molécula de água é malandra, pega o outro hidrogênio. E assim sucessivamente isso vai acontecendo, né? Isso é o salto lá do hidrogênio que vai acontecendo isso daqui. Ou seja, amiguinho, a água pura, ela é levemente ionizada. Lembra o que é ionizar? É a molécula se rompe, né? A parte positiva e a parte negativa se rompem, né? Então, quando a gente falar sobre a água, a gente vai pensar na água que uma porção é esse OH e a outra porção é o H. Certo? Então a água, vamos em vez de pensar na água como H2O, a gente vai pensar na água como H mais OH, né? O próton mais a hidroxila, isso é a água, né? Então esse hidrogênio fica saltando, aí uma hora a hidroxila fica livre, aí pega o hidrogênio de outro que está segurando em excesso, aí depois passa para o outro, e esse salto acontece, né? Então a ionização da água está aqui, ó. Então a água se ioniza, ela se separa em um próton e uma hidroxila. Aí outra hora ela se liga o próton formando a água, liberando a hidroxila. Então, através de cálculos, que eu não vou entrar nesse detalhe nesse momento, não, nem vou entrar em detalhes em algumas turmas, né? Fisioterapia, meus amigos, isso aqui não vai, mas pessoalzinho da enfermagem aí, né? Vocês sinto muito, né? Logo mais vocês vão ter um segundo link, né? Que nós vamos entrar isso em detalhes, né? Mesmo porque a quantidade de horas das turmas de enfermagem são bem maiores, né? E é justamente onde a gente aprofunda essas coisas, né? Então, o que acontece? Existe um cálculo, então, matemático que demonstra, né, que a água, ela tem livre, né, no ambiente, né, dela, no ambiente aquoso, ela tem 0,0000001 molar de hidrogênio livres, né? Eu vou lá tirar uma foto, plau, né, porque isso daqui é uma coisa dinâmica, né, uma cinética aqui violenta. Isso está acontecendo o tempo inteiro, água vibrando, isso passando e pulando, aí pum, tirei uma foto. Aí eu vou lá contar, né, daquela fotografia, eu vou encontrar essa concentração de hidrogênios livres e essa concentração de hidroxilas livres no momento estático. Pá, tirei a foto, eu vejo aquilo que está realmente livre, ele está saltando, ele está aqui, ó. Ele está nesse momento, ele está aqui, ó, está nesse momento, né? Eu enxergo eles livres, né? Então, só para relembrar, né, meus amigos, por favor, entrem na internet, façam um Remember Me, né? Molar, o que é um molar? Molar é uma unidade de concentração, né? Por exemplo, eu tenho lá num copo d'água 5% de açúcar, né? Num copo com água. Pô, tu gosta de coisa doce, 5% é coisa pra caramba, somente para quem é diabético, né? Só que aqui na nossa bioquímica a gente usa esse termo molar. O que é molar? Molar é quando eu tenho 1 mol
né, dissolvidos em 1 litro de água. Veja que a água é essencial para ter esse número. Nossa, professor, que interessante, a água dissolve na água. É óbvio, amiguinho, porque a gente está falando dos hidrogênios livres que estão livres na água e as hidroxilas que estão livres naquele copo com água. Então, eu tenho 1 molar de hidrogênio, ou seja, 1 molar não, né? Eu tenho 0,00001 molar de hidrogênio, né, dissolvidos dentro da água pura. E eu tenho 0,00001 molar de hidroxilas livres dissolvidas num copo de água pura. Lembra? Eu tirei uma foto estática. Mas, cara, porra, ia ser... Oh, desculpa, né? Pô, ia ser meio tenso, né? A gente ficar mostrando esses números para dizer a acidez, né? Então, olha só, quando eu tenho se eu contar que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas, né? 1 molar livre, e eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas, né? Ou seja, eu tenho a mesma concentração de hidroxilas, é a mesma concentração de prótons livres da minha água. Então, é por isso que eu digo que a acidez da água é neutra. Porque essa quantidade neutraliza aquela, então ela não é nem ácida, nem básica. Porque quando eu tenho mais disso do que isso aqui, a minha concentração, aquele meu componente está básico, né? Então, isso são as bases, né? E quando eu tenho mais disso do que aquilo, né? Mais prótons do que hidroxilas, eu tenho agora um ambiente ácido. Então, quando eu tenho mais disso aqui do que disso, eu tenho um componente, uma substância ácida. Quando eu tenho mais desse componente hidroxila do que deste aqui, eu tenho um componente básico, né? Agora é o seguinte, amiguinho, como é que eu chego no número do pH? Porque o pH, eu falo assim, potencial hidrogenado, que mede a acidez. Olha só, o número 2, que é um número inferior ao 5, significa que o ambiente é mais ácido. Pô, professor, mas o senhor não disse que um ambiente ácido é quando eu tenho mais hidrogênios do que hidroxilas? Isso, meu amigo, olha só como o cientista é um cara esperto. Ele pegou esse número aqui gigantesco, ó, e multiplicou esse número aqui por menos log na base 10. Quando eu faço a multiplicação desse número, colchetes, significa na bioquímica, na química, né, quando eu uso colchetes, né, significa que eu estou observando uma concentração molar, né, né? Então, só para lembrar, o que é um molar? É 1 mol de uma substância dissolvidas em 1 litro de água. O que é 1 mol de uma substância? Né? É quando eu tenho uma quantidade, agora até me falhou a memória, amigo, mas é 10,10 elevado a 23 moléculas, né, de água, né, de moléculas dissolvidas. Eu sei que é 1 grama daquele componente, né, em mols na água. Então, como é que você faz isso? Você vai lá na tabela periódica, né, e vê daquele componente quantas gramas tem, né, e aquela quantidade de gramas tem que estar dissolvida dentro de 1 litro de água, né, e aí ali eu tenho 1 molar, certo? Bom, enfim, continuando então, olha só como o cientista é esperto, olha só o que ele fez, né, ele multiplicou a concentração em molar, né, por menos log na base 10. Aí o que eu faço? Eu transformo esse número nesse número simples aqui. Então, olha só, quando eu tenho essa concentração, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, significa que o pH da água é 7. Ah, olha só que legal, né? Então, foi feita uma tabela, né? Foi feita uma tabela que escala, né, o pH. Então, olha só que interessante aqui. Depois eu vou dar uns exemplos bem mais legais aqui para vocês verem isso daqui, né? Então, isso daqui é uma escala, então, de pH. Você também tem a POH, que é o potencial
de hidroxila, né, que você tem naquele componente. Mas isso aqui nem é usado. Nós usamos o pH, o potencial hidrogeniônico, né? Então, como é que funciona isso daqui, ó? Quanto menor é o número, mais ácido é a substância. Quanto maior o número, né, mais básica é a substância. Porque olha só, o número 1 significa que eu tenho 0,1 molar de hidrogênios livres. O número 0 significa que eu tenho 1 molar, quer dizer, eu tenho 1 mol, né, daquela substância ácida dissolvidas em água, né? Desculpa, eu tenho 1 mol de hidrogênios dissolvidas em água, né? Quando eu tenho o número 2, eu tenho 0,02 hidrogênios dissolvidos em água. Quando eu tenho 3, eu tenho 0,001 dissolvidos em água. Quando eu tenho 4, eu tenho 0,0001 e assim por diante. É por isso que o número, quanto menor ele é, mais ácido. Porque olha aqui o 2. O 2 é 0,01. E o 7, 0,000001. Né? 0 mais um 0 lá. Então ele é muito inferior do que esse. Então por isso que o número, quanto menor ele é, mais ácido é o componente. Quanto maior é o número, mais básico é o componente, né? Então aqui tem uns exemplos, o amoníaco comercial, né? Então ele tem um pH 12, né? A lixívia comercial 13, a nossa saliva lá tem um pH entre 6 e 7, ela é suavemente ácida. Nosso sangue, ó, importantíssimo, ele tem que estar aqui nessa faixa. Se ele variar um pouquinho para lá, tu morre. Variar um pouquinho para cá, tu morre. Mas a gente vai falar que nós temos um mecanismo. Lembra daquele primeiro slide lá que falou de acidez? Nós temos o sistema tampão que protege a gente contra isso, certo? Então, eu tenho aqui um slide mais... Então, olha só que interessante aqui, né? Então aqui, ó, nós temos aqui uma variedade grande, né? Não precisa nem falar alemão aqui para tu entender que, né, o negócio aqui, né? Você tem aqui um ambiente, um componente mais básico, né? As folhas aqui, beterraba, né? Aí tem a tomate, é um pouquinho menos básica, ela não é ácida, porque ela, para ela ser ácida, ela tem que estar para cá, né? Olha aqui, Woda é a água, pH neutro 7, né? Em alemão não precisa nem sacar, né? Ó, já tá aprendendo alemão, cara. Então, aqui tem o agrião, né? Essas folhas são menos básicas, né? Aí nós temos aqui as amêndoas, couve-flor. Conhece essa aqui, cara? Isso aqui é o aspargo. Puta, a sopa disso daqui é uma delícia, ó. E à medida que a gente vai vindo pra cá, ó, coisas mais ácidas, né? Então aqui o pêssego, cereja, uma laranja, né? Aí, amiguinho, você que vai lá que enche o caneco e tome camarão e lagosta, você tá entendendo por que rola aquela queimação violenta, né? Então, não, aqui não é tanto, né? Mas aqui já é um pH 3, mais ou menos, né? Aquele cara que gosta de um queijinho, né? Cuidado, também rola uma queimaçãozinha no estômago, meio tensa, né? Não precisa saber muito alemão para saber que isso daqui em excesso, né, solicita um saueno depois, não é verdade? Né? Aqui nós temos umas coisinhas mais interessantes, ó, água sanitária, porque, né, hidróxido de sódio, putz, essa é uma base forte, né? Alvejante, amônio, ó, bem básico, né? Leite de magnésia, por isso que você toma para quebrar, né? Porque a base neutraliza o ácido, então você toma lá o leite de magnésia para neutralizar. Olha o sabonete, né? Esse é o sabonete da gente pobre, né? Que a gente, coitado, né? Aquele sabonete que fica aquela pele voando, aspira. Mas aí você já pega um Dovezinho, já tá mais pra cá, mais pro neutro, né? Hidratado, né? Soda cáustica, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é bom para desentupir pia. Você vê que as coisas básicas também são agressivas. Isso aqui é usado para desentupir pia. Você tomar uma colherada disso aqui, você morre, cara. Né? Olha aqui o ovo também, né? E aí a gente vai chegando na água neutro, 7, né? Porque a gente tem
pH 7, né? E nós temos também 7, né, hidroxilas, né? Entenderam já isso aqui que eu estou usando, né? A chuva é suavemente ácida, porque ela acaba pegando componentes da atmosfera, né? Dissolvendo também, né? Principalmente poluição, isso aqui, né? Com certeza, né? Aí nós temos aqui já umas coisinhas mais ácidas, limão, vinagre, olha só, né? A gente já está chegando perto da acidez do nosso estômago, né? Ó, o ácido de bateria, pinga na tua roupa para ver se esse negócio aqui não dissolve a tua roupa. E ó, o ácido clorídrico já é extremamente forte, né? A gente tem uma tabelinha aqui, né? Então lembre sempre, né? O componente que vai ficando menos ácido, o número do pH vai subindo, né? Vai ficando mais ácido, por quê? Né? Porque aqui tem 0,01 hidrogênios, aqui tem 0,1. Então tem mais hidrogênio aqui do que aqui, né, amiguinho? Bom, agora aqui voltamos então àquele quadro lá inicial, né? Para a gente poder relembrar, né? A gente relembrar, agora você já consegue já entender bem mais isso aqui, na verdade? Então, nós vamos agora entender isso aqui nos próximos slides, mas, né, o que é o sistema tampão, né? Então, o nosso sangue não fica ácido, ele não aumenta as concentrações de hidrogênio. Isso seria fatal, cara. Então, olha aqui, agora nosso cabelo não, olha o potencial hidrogênico, olha o pH. Então, meninas, né, os rapazes também mais cuidadosos, né? Se você pingar um pouquinho de limão no seu shampoo aí, ó, o seu cabelo vai ficando, né, perdendo volume, mais lisinho, né? Agora, se você pôr um pouquinho de bicarbonato no seu shampoo, né, ele vai ficando volumoso, mas cuidado, né? Porque uma hora ele vai ficar aquele chamado bagaço de laranja, né? Então, geralmente os shampoos, se você for medir lá, né, eles estão oscilando dentro desse pH. Aqueles que prometem mais volume, né, eles estão mais nesse sentido, né? Aqueles que não dão tanto volume, aqueles de hidratação, tira o frizz, né? Aquele tira o frizz do seu cabelo, hidrata o seu cabelo. Eles estão um pH mais voltados para esse lado, né? Então esse é o intervalo da cutícula ideal aí do seu cabelo, né? Então só agora vocês entenderam, já estão começando já a conseguir compreender esse negócio aqui, esse trem aqui, né? Então aqui o pH entre 4 e 6, aqui 4.2 e 5.8, é o intervalo ideal aí do seu cabelo. Quer ele mais volumoso? Bote pH mais para lá. Quer ele menos volumoso, mais hidratado? Bote mais para cá. É isso que as empresas de shampoo fazem, né? Você acha que é uma coisa extraordinária? Não, ele só mexe com o pH do shampoo só. Então, agora é o seguinte, gente, isso é muito, muito importante. A acidez no sangue. Gente, olha só que interessante. Ela oscila em um pH normal entre 7,35 e 7,45. Amiguinho, se ela começar a vir para cá, olha só um pouquinho, tu morre, irmão. Aqui você já morreu. E se ela vir para cá também, aqui tu já morreu. Aqui, meu amigo, você já está passando muito mal, você está beirando a morte. E aqui também você está passando mal, você está beirando a morte, né? Então, como é que o nosso organismo resolve e mantém nessa carinha feliz aqui o pH entre 7,35 e 7,45? É através do sistema tampão. O sistema tampão resolve esse problema aqui, né? O que é o sistema tampão? É um componente, né, químico, na realidade, né? Vou falar isso, mas só vou me aprofundar mais aí nas turmas de enfermagem, né? A fisioterapia é só essa forma superficial, tá bom para vocês entenderem, né? Mas ele é um ácido fraco, juntamente com a sua base conjugada, então duas substâncias químicas que evitam variações bruscas no pH quando adicionado prótons ou hidroxilas, né? Você sabe que a hidroxila é uma base que ela vai pegar os prótons, né, e vai subir o pH. O próton vai aumentar a quantidade de prótons no ambiente e vai cair o pH, ele vai reduzir o pH. Então o sistema tampão ele evita com que ocorram essas variações bruscas no pH quando são adicionados esses componentes.
Essa é a característica de um sistema tampão. E amiguinho, o nosso corpo está adicionando prótons o tempo inteiro. Ele adiciona, também ele retira. Quando você faz uma atividade física, meu amigo, a quantidade de prótons que é adicionado no ambiente é gigantesca. Mas nós temos sistema tampão que vai resolver isso. Na realidade, nós temos dois mecanismos de sistema tampão, né? Nós temos esses são os principais sistemas tampão do nosso organismo. Só que nós temos que pensar o seguinte, que nós temos um sistema tampão que está operando no ambiente extracelular, fora da célula, está operando ali no plasma sanguíneo. E esse cara aqui é muito importante. Amiguinho, o nosso plasma sanguíneo lembra um pouco a clara do ovo. Pega um ovo, né? Um ovinho aí, faça essa experiência, quebre um ovo numa frigideira sem esquentar e esprema um limão em cima dele para tu ver o que acontece. Fica praticamente cozido, frito o ovo branquinho lá daquele jeito quando você aquece. E é exatamente isso que acontece com o seu sangue se você acidificar muito. Ele vira uma clara de ovo dura, né? Ele vai agora entrar num estado irreversível, né? E então esse cara é muito importante, principalmente porque a maior porcentagem de ácido que existe no nosso corpo está sendo ejetada na corrente sanguínea, no nosso plasma. Lembra, né, que o plasma ele tem a água que é fundamental no transporte dos gases. Um deles é o gás carbônico. Lembra lá no começo que a gente ia falar sobre isso? Vamos falar bastante sobre isso agora, né? E nós temos também um pH intracelular, né, que tem sistemas tampões feitos através de proteínas, né, ácidos resultantes do nosso próprio metabolismo que são produzidos ali dentro, né. Nós temos o tampão fosfato, que é um tampão imediato ali para as atividades celulares. Mas por que esses caras aqui, ó, não funcionam aqui fora e por que esse cara não funciona lá dentro, né, da célula? Primeiro, esse daqui, para ele funcionar, né, ele é um tampão biológico, né? Ele precisa de componentes biológicos para ele funcionar, como nós vamos ver daqui a pouco. Esses daqui são só componentes químicos, né? Não deixa de ser tampão biológico porque é produzido dentro de um ambiente vivo, né, biológico, né? Mas as concentrações deles são tão pequenas que jamais eles conseguiriam fazer alguma coisa se tivesse no ambiente externo. São bem pouquinho, eles só servem mesmo para operar e manter variações de pH dentro de uma célula, que é um ambiente bem restrito, bem pequeno. Não só isso, né? A célula, né, como vocês viram aí em biologia celular, né, biocell, biomol, né? Ela tem vários subcompartimentos dentro dela, né? O que facilita mais ainda não precisar de muitas concentrações disso para manter o pH equilibrado dentro da célula. Agora, fora da célula, amiguinho, a quantidade de despejo de ácido ali no plasma é muito grande. Então a gente vai se concentrar mais aqui porque é esse cara aqui que, se não operar adequadamente, pode fazer o indivíduo vir a óbito, né? Então, como funciona esse sistema tampão ácido carbônico bicarbonato, né? Esse sistema tampão, né, ele é um sistema tampão biológico que não depende somente do componente químico, lembra? Um ácido fraco e sua base conjugada. Ele depende também, pergunta de prova, ele depende também de compartimentalização, isso é importantíssimo. E nessa compartimentalização, olha só, vocês vão agora aprender sobre a primeira enzima aqui, que a gente vai falar mais efetivamente sobre ela, que é a chamada anidrase carbônica, né? A anidrase carbônica é uma das enzimas mais velozes, né? Acho que talvez a mais veloz que existe no nosso organismo. Ela tem que ter uma velocidade de catálise muito alta para poder converter o gás carbônico e a água em ácido carbônico, né? Então ela faz isso super rápido.
Quando isso daqui acontece, olha só que legal. O ácido carbônico, né, ele é um ácido, né? Isso ia acontecer aqui fora, dentro da célula? Com certeza. Nós acabamos formando um pouquinho de ácido aqui fora da célula também, né? Então, o que garante com que o CO2 seja retirado do ambiente sanguíneo são duas coisas, né? Então, primeira coisa, lembra, ou vocês estão tendo aula de fisiologia agora, o que é difusão? Né? Então, a difusão é a passagem de um componente químico de um ambiente onde ele está mais concentrado para um ambiente menos concentrado, certo? Então, a tendência é do CO2 estar sempre entrando dentro da célula. Ah, professor, mas aí ela vai entrando e vai ficar igual a concentração, não vai ter mais. Não, amiguinho, sempre vai ter muito menos CO2 aqui dentro do que aqui fora. A não ser quando a gente chega lá no pulmão, né? Por quê? Porque a anidrase carbônica garante com que o CO2 se ligue à água formando ácido carbônico, extraindo a concentração de CO2 aqui, o que faz com que o CO2 que é produzido pelas células, né, pela atividade metabólica delas, seja rapidamente retirado e colocado para dentro do eritrócito. Desculpa, né? Eu nem falei isso aqui. É o glóbulo vermelho, né? Desculpa, gente. Esse é o glóbulo vermelho. Ele que vai dar compartimentalização, né? Ele é a célula que tem dentro dele. Por que ele é capaz de fazer isso? Porque ele tem dentro dele, né, um componente genético que produz, né, a anidrase carbônica. Ele sintetiza essa enzima que converte rapidamente o CO2 e água em ácido carbônico, o que garante com que o CO2 sempre esteja entrando dentro do eritrócito muito rápido. Algum deles vaza, acaba vazando e produz um pouquinho de ácido aqui fora, né? Mas não é a quantidade tão grande se não existisse o eritrócito fazendo isso. Aí o que acontece? O CO2 entra, a anidrase carbônica converte rapidinho. O ácido carbônico não é um ácido? Então, amigo, dentro da água, o que um ácido faz? Ele doa o seu próton. Só que neste caso, quem vai pegar o próton do ácido carbônico dentro do eritrócito, que tem muito mais afinidade pelo próton do que a água pelo próton, é a hemoglobina. Né? A hemoglobina é aquele componente proteico que transporta o oxigênio dentro do eritrócito. Neste caso aqui, quando ele está voltando para o pulmão, ele vai pegar o hidrogênio do ácido carbônico, formando bicarbonato. Aí olha só como a natureza é linda, né? Olha só. Ele tem agora na membrana aqui, o eritrócito, um trocador. Um trocador que atrai o cloro por causa da presença do hidrogênio, né? E joga para fora o bicarbonato, né? Olha só, adivinha o que o bicarbonato vai fazer do sangue? Vai pegar aqueles prótons que estão sendo liberados e se juntando a ele para que evite com que também tenha mais variações bruscas de pH no plasma. Então olha só, eu protejo duas vezes. Porque eu peguei o CO2 do ambiente para não formar ácido aqui fora. Por quê? Porque eu tenho uma anidrase carbônica dentro do eritrócito. Aí agora a hemoglobina pega o próton que é liberado pelo ácido dentro do eritrócito. Não, o eritrócito vai para o beleléu, né? A acidez dele fica muito alta. Aí ele libera o bicarbonato. O bicarbonato agora sai de dentro do eritrócito através de um trocador que vai pegar o cloro, né? Imagina o cloro lá fora produzindo ácido clorídrico, né? É que eu não vou me aprofundar, né? Mas aí esse eritrócito passa lá na parede do estômago e libera esse carinha para fazer ácido clorídrico. Olha como o organismo é inteligente, né? Reduzindo as concentrações de ácido do sangue, mantendo dentro daquelas faixas de pH que não são letais, né, colega? E o bicarbonato vai ajudar mais ainda, porque ele não é uma base, né?
como ele é um ácido fraco, né, ele é chamado de base conjugada do ácido, é o nome completinho dela, né? Quando eu falo base conjugada do ácido, eu estou dizendo que ele pertence a um ácido fraco, mas ele no sangue fica capturando o excesso de hidrogênio, porque é uma base, né? De acordo com Bronsted e Lowry, né, a base ela tem a capacidade de capturar prótons, ela recebe prótons, né? Aí o que acontece? Agora vai, que eu coloquei, né? Aqui está o seu eritrócito. Então, isso aqui, ó, esse negocinho aqui, ó, é o que está acontecendo aqui, ó, né? Então, isso daqui acabou de chegar o eritrócito acabou de soltar oxigênio no ambiente, a hemoglobina ficou vazia, e aí ele começa a pegar o CO2 e fazer isso. Quando ele chega lá no pulmão, meu amigo, as coisas se revertem naturalmente, colega. Porque lá no pulmão não tem CO2, tem muito, a pressão de oxigênio é altíssima. O que garante que um CO2 entra aqui dentro? Porque tem pouco, não tem nada de CO2 aqui, né? O que garante com que ele saia? Porque não tem nada de CO2 aqui é muito oxigênio. Aí o que acontece? Começa a sair o CO2. A anidrase carbônica começa a reverter agora a reação no sentido contrário, porque houve uma interferência na constante de equilíbrio. As concentrações agora disso aqui começaram a ficar muito baixas porque o CO2 está saindo. Aí ela começa a converter no sentido contrário. Ela pega o ácido carbônico e reverte em CO2 e água. À medida que ela vai fazendo isso, os prótons da hemoglobina vão voltando para o bicarbonato, que volta a entrar dentro da célula, porque as concentrações de bicarbonato agora estão começando a ficar muito pequenas. Olha só, gente. É pura fisicoquímica. O negócio acontece naturalmente, porque eu tenho uma enzima e uma compartimentalização e uma unidade proteica que permitem com que as condições fisicoquímicas desses componentes fluam no sentido agora quando está no pulmão, porque eu tenho baixíssima concentração de CO2, faça com que o CO2 agora seja expelido somente quando chega lá perto do pulmão. Então, quando está no pulmão, acontece isso. As concentrações que tinham um pouquinho de CO2 aqui, começam o CO2 sair porque a concentração de CO2 é muito baixa no pulmão. CO2 saiu, concentração muito baixa, interfere na constante de equilíbrio dessa reação. Anidrase carbônica, então agora começa a reverter essa reação química. Eu vou perguntar isso na prova. Começa a reverter no sentido contrário essa reação química, fazendo com que eu agora libere o CO2 e a água, aquela água que você... no espelho, não é verdade? E aí você solta isso daqui, vai para o pulmão, diminui as concentrações de H2CO3, né, de ácido carbônico, você interfere na constante de equilíbrio aqui, fazendo com que o hidrogênio se ligue novamente ao bicarbonato, sendo expelido. As concentrações de bicarbonato diminuem dentro do eritrócito, fazendo com que o bicarbonato que está fora do eritrócito se mova para dentro dele devido ao potencial de difusão. Isso aqui começa a diminuir. Como isso diminui, a hemoglobina perde a afinidade do hidrogênio, liberando mais hidrogênio para que isso ocorra. E o cloro começa a ser liberado agora para o ambiente externo. Isso daqui está acontecendo no pulmão. Capturou a pergunta de prova? Isso aqui está acontecendo no tecido. Então tá aqui, né? Aqui a circulação sanguínea. Então, isso daqui é quando nós estamos perto do pulmão, olha lá. O oxigênio entra, quando ele entra, ele desestabiliza a hemoglobina para trocar o hidrogênio pelo oxigênio, né? Aí o oxigênio se liga, ele vai para fora agora, né? Todo aquele mecanismo aqui, né? Libera o carbonato, etc, 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 etc. Você já sabe tudo aí que acontece, né? Então, esse evento de reversão aqui, não foi muito feliz esse desenho, mas dá para entender que o evento do sentido contrário acontece no pulmão e o evento de formação de gás de ácido carbônico acontece dentro do eritrócito.
Por que que isso acontece? Porque eu tenho a anidrase carbônica, eu tenho uma compartimentalização, eu tenho a hemoglobina estrutura proteica e eu tenho um trocadorzinho aqui, uma componente proteico que permite transporte. Então veja, não adianta só eu ter a natureza físico-química da substância, né, do ácido para fazer esse trabalho. Eu preciso de um processo que envolve estruturas biológicas para que o tampão ácido carbono bicarbonato funcione com eficácia. Legal, né? Nosso organismo é lindo, a bioquímica é maravilhosa. Eu sei que foi meio tenso esse primeiro momento, mas na hora que você olhar a segunda vez no dia seguinte, depois no outro, já na quarta vez que você estiver olhando, você já vai estar vendo, e aí você vai falar: nossa, professor, é lindo mesmo! Então aqui, ó, já um desenho um pouco mais suave, né? Para você visualizar isso daqui, né? Eu coloquei ele intencionalmente, né? Para a gente poder ver isso daqui com mais detalhes, né? Então, lá no seu pulmão que vai rolar, né, a retirada ali, a saída do CO2, né? Na realidade aqui vem o oxigênio, né? Então, você tem aqui, você devolve o bicarbonato ali para dentro do esse evento aqui, ó, está acontecendo aqui dentro do meu eritrócito, né? Então o meu eritrócito daqui também tem uma troca entre prótons aqui. Na realidade isso daqui, essa troca é um pouquinho entre o ambiente, né? Então ele está mostrando aqui a troca de bicarbonato e o ácido, né, no ambiente externo, né? Nós temos uma reserva, porque o rim tem a capacidade também de diminuir a acidez do sangue muito grande, né? Então ele libera aquele hidrogênio, né, na formação da urina, lá da amônia, né? E acaba liberando uma reserva muito grande de bicarbonato também no sangue, que auxilia no processo, escutem esse nome, isso é muito importante, o processo de tamponamento do sangue. Certo? Então o bicarbonato é essencial no processo de tamponamento do sangue. Olha o nosso desenhozinho bonito lá, para você entender, né? Essa troca entre CO2 aqui, né? Onde acontece aqui no pulmão. Lembrei, eu botei isso aqui para você ver esse negócio que eu acho muito legalzinho. Vocês vão ver bastante em fisiologia. Quando a gente estiver falando de proteínas, eu vou mostrar para vocês. Isso é uma estrutura proteica, né? Onde essa porção da estrutura proteica se dissolve em gordura lipofílica ou hidrofóbica, e a parte interna é hidrofílica, porque esses componentes são hidrofílicos, né? Então eles conseguem passar por aqui, né? Isso é um trocador, né, de ânions, né? Então isso é muito legalzinho, né? Então